Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo onde a gente tem se dedicado a construir esse canal falando sobre planejamento patrimonial da família, mais precisamente o planejamento patrimonial da família através do sistema de holding familiar. E mais ainda, com o objetivo maior de garantir que as famílias evitem o penoso procedimento do inventário, né? O inventário que a gente costuma dizer ser penoso em todos os sentidos. Ou ele é penoso quando ele será judicial, litigioso, né? Ou ele será penoso mesmo amigavelmente quando ele tira da família um valor do patrimônio muito significativo, um gasto muito elevado, né? E existe, as famílias ainda, boa parte das famílias brasileiras não sabem, mas existe um caminho para se evitar o inventário e esse caminho é através desse sistema organizado, através de uma holding familiar, que funciona nessa nova área do universo jurídico chamada planejamento patrimonial da família. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o objeto social de uma holding familiar e eu quero já te adiantar. O objeto social de uma holding familiar, anota aí, vai ser qualquer um. É isso mesmo, qualquer um. E eu vou te explicar detalhadamente isso aqui nesse vídeo. Antes disso, eu quero já pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que ative as notificações e principalmente que não pare essa informação em você, mas que compartilhe esse vídeo com um amigo que também pode ter a sua carreira ajudada ao conhecer essa nova área chamada planejamento patrimonial da família. Pois bem, vamos lá. Quando a gente fala de holding familiar, a gente tem que entender holding familiar não só como uma empresa, mas como um sistema de organização do patrimônio de uma família, né, cuja finalidade, a finalidade maior, é evitar o inventário. É lógico que isso vai trazer uma economia tributária imensa, vai proteger o patrimônio, mas a grande finalidade é evitar que as famílias passem pelo inventário. E para isso você constitui um sistema, e esse sistema, esse complexo, é que nós atribuímos a alcunha de holding familiar. Tá? A holding familiar, pensando na holding enquanto uma sociedade, só enquanto uma das células que pode compor esse sistema, e quando eu falo célula, eu falo pessoas jurídicas, pode ser uma só, podem ser várias, né? Mas quando a gente fala da empresa que será a holding familiar, a gente tem, na verdade, são três dispositivos, tá? Três dispositivos legais que formam um tripé que dá pra gente um contorno sobre o que vem a ser ou poder ser o objeto social de uma holding familiar, tá? Vamos nessa. Primeiro, você tem lá o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de SAs, a Lei de Sociedades Anônimas, a Lei número 6.404 de 1976, tá? A Lei de SAs, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, mais precisamente na primeira parte dele, ele diz assim, olha, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Tá? Então vamos olhar isso. Ela pode ter por objeto participar de outras sociedades. Ora, precisou a lei dizer que tipo de objeto pode ou não pode? Não é bem assim. Na verdade, o próprio artigo 2º da Lei de SAs, ele diz que a companhia pode ter por objeto qualquer atividade que seja lícita, né? Qualquer atividade econômica que seja lícita. Quando ele cria esse espaço para poder dizer que ela pode ter por objeto a participação em outras sociedades, isso chama a gente a investigar um pouco mais o contexto do ordenamento jurídico. E aí a gente é remetido para um outro dispositivo, que é o artigo 966 do Código Civil, o artigo 966. Ele fala assim, olha, considera-se empresário. Eu vou ler com calma para a gente poder deglutir cada trechinho dele, interpretar cada trechinho desse artigo, tá? Ele fala assim, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Então, pausa. Quem exerce profissionalmente. Aquela pessoa que figura como sócio de uma sociedade empresária, ele não está exercendo profissionalmente. Quem está exercendo alguma atividade profissionalmente é a sociedade, é a empresa.
e não o sócio. Então veja, não é o sócio que é empresário, mas a sociedade é uma sociedade empresária. Então é ela que está exercendo. Exercendo o quê? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, ou seja, não é aquela coisa esporádica, é uma atividade profissional, tá? Uma atividade econômica, então considera-se empresário quem exerce uma atividade econômica. Então não é qualquer atividade, tem que ser uma atividade econômica. Aí você volta lá para a lei de SAs. Opa, peraí. A mera participação em uma sociedade, isso não é atividade econômica. Sacou agora? Então você precisou sim ter uma lei dizendo que pode ser objeto algo que não é propriamente uma atividade econômica. Então veio a lei de SAs e criou a possibilidade de existir o objeto de uma sociedade, algo que não é fazer nada do ponto de vista profissional, do ponto de vista de uma atividade econômica. E aí voltando lá para o 966, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então a atividade ela só vai ser empresária se ela for profissional, se ela for econômica e organizada para circulação ou produção de bens ou serviços. E aí nós vamos para o terceiro elemento, para o terceiro dispositivo que forma esse tripé que eu mencionei no começo, que é o artigo 982 também do Código Civil. O 982, ele fala já assim, ó, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Ou seja, só vai ser empresária aquela sociedade que exerce a atividade econômica mencionada lá no 966. Ou seja, quem está fora daquilo não é empresário. Entendeu? Quem está fora daquilo não é empresário. Então, quem está fora daquele exercício de uma atividade profissional econômica organizada para a produção de bens e serviços, ele não é empresário. E aí mais, veio o artigo 982, parágrafo único, ou seja, o parágrafo único deste mesmo artigo 982 e diz assim, ó, independente do seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações. Putz, matou. Por quê? Lá na lei de SAs tem escrito que a companhia, e quando você fala em companhia, companhia é sociedade por ações, qualquer que seja a sociedade por ações, independente do objeto dela, ela sempre vai ser uma sociedade empresária. Então aqui a gente formou o nosso tripé. Ou seja, a lei criou no direito brasileiro a possibilidade de existir uma empresa que não exerce uma atividade econômica, que não exerce atividade nenhuma, mas que tem por objeto, e quando a gente fala em ter por objeto, significa a vontade de se realizar e não necessariamente a realização. Tá certo? Então, para que essa empresa exista, ela precisa ter como objeto, como previsão, o exercício de algo que não é uma atividade econômica, que é a mera participação em outra sociedade. Então, via de regra, o objeto de uma holding familiar vai ser participações societárias. Esse vai ser o objeto. E aí, esta empresa, como ela está autorizada a existir sem realizar atividade econômica nenhuma, isso ganha um contorno excelente para o nosso trabalho no planejamento patrimonial da família. Excelente para as famílias que querem organizar o seu patrimônio. Por quê? Porque nasce a opção de existir uma empresa que não exerce atividade econômica nenhuma. E isso é o máximo. Por que que isso é o máximo? Porque pensar em você pegar todo o patrimônio da família e colocar dentro de algo que exerça atividade econômica é temeroso. E temeroso por quê? Porque toda atividade econômica, o professor Fábio Lhoa Coelho, ele falava isso, toda atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Imagina só, vender picolé na praia, no calor de 40 graus,
É uma atividade de risco? Sim, é uma atividade de risco. Vai que acontece alguma coisa na humanidade que ninguém pode ir para a praia. Que está todo mundo obrigado a ficar trancado dentro de casa. Não adianta. Toda atividade econômica, por natureza, ela é uma atividade de risco. E pensar em colocar o acervo patrimonial de uma família dentro de uma célula, dentro de uma instituição que exerça atividade econômica, é ruim. Por quê? Porque você colocar o acervo patrimonial vinculado a uma atividade de risco. Quando você tem no direito a possibilidade de uma empresa que não exerça atividade econômica nenhuma, aquilo ali é sensacional, porque você pode organizar o patrimônio de uma família dentro de uma empresa que não tem uma atividade de risco, que não tem uma atividade econômica. E isso cria um ambiente de muito maior segurança para as famílias utilizarem esta dinâmica da holding familiar como seu sistema de planejamento patrimonial. Entenderam? Então você consegue ter uma sociedade cujo objeto em princípio, é participação societária, né, para poder usar isso para organizar o patrimônio da família. Pois bem, Márcio, mas no começo desse vídeo você disse que pode ser qualquer objeto. Sim, pode ser qualquer objeto. Quando você assume que o objetivo daquela empresa é organizar o patrimônio da família, o ideal é que você utilize um objeto que não é atividade econômica nenhuma, ou pelo menos, se você se vê obrigado a utilizar um outro objeto, por alguma circunstância qualquer que seja, e no exercício dessa atividade, em determinados locais, você vai ver a necessidade de atribuir um outro objeto, você pode ou não exercer aquele objeto. A empresa pode existir sem que ela efetivamente exerça aquela atividade econômica, apesar de ter aquilo como objeto. Então, você pode sim ter uma holding familiar com um objeto diverso de meramente a participação em outra sociedade. Contudo, o nosso interesse maior vai ser por esse tipo de sociedade, aquela que tem por objeto a mera participação social. Por quê? Porque ela não vai exercer atividade econômica nenhuma e isso torna o planejamento patrimonial da família algo muito mais seguro, porque aparta o acervo patrimonial dessa família de qualquer atividade de risco. Beleza? Fico por aqui. Esse vídeo foi um vídeo bem de bastante conceito do que vem a ser uma holding, bem importante para o seu trabalho de holding familiar. Espero que você tenha conseguido assimilar bem os conceitos que eu trouxe aqui e te peço que não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também podem ter as suas carreiras ajudadas através do planejamento patrimonial da família, do sistema de holding familiar. Eu te encontro na próxima, um forte abraço, até mais.